Olá, bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento formativo da Diretoria de Ensino de Capivari. Esse é o nosso ATPC de Ciências Humanas. Meu nome é Sucelaine Stayanov, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico dos componentes curriculares de Sociologia e Filosofia. Que esse momento formativo seja muito produtivo, proveitoso e leve para todos. Agora, com vocês, o meu colega PCNP, Carlos. É com você, Carlos. Olá, bom dia. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, sou PCNP, estou como PCNP de Geografia na nossa DE de Capivari e venho aí continuar com nossas formações. E agora a gente vai trazer um tema aqui na Geografia, que é sobre a nossa questão ambiental, a questão sustentável, a questão das queimadas. Então, para iniciar a nossa formação de hoje, que envolve as competências tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, no quarto bimestre, vou colocar um pouquinho da nossa pauta. Então, eu vou dar um início, eu vou falar um pouco sobre as árvores, que é o comum do nosso dia a dia, um pouquinho, uma pincelada sobre a nossa região, questão de matas, biomas, o Cerrado e a Amazônia, um destaque aí que é o principal tema da nossa pauta hoje, e em segundo plano, repensando ecologicamente, né, para a gente finalizar a questão da geografia nessa pauta de hoje. Bom, eu trouxe uma imagem aqui, a gente observa em várias cidades, ou em alguns bairros, né, o encontro nas ruas, o encontro de árvores, né? A gente até vê alguns relatos e algumas pesquisas que mostram as áreas que são arborizadas, onde encontra essas árvores, a temperatura em dias quentes acabam sendo mais amenas, né? Cai aí 5, 6, 7 graus, até mais, depende da localização da cidade. Então eu peguei aqui um trecho que é usado, uma fala usada mais para o ensino fundamental, e eu peguei da fonte do Embrapa, né? O Embrapa, ele trabalha, além da agricultura, trabalha com a questão ambiental também. Se vocês quiserem acessar o site do Embrapa, tem várias lá possibilidades para se trabalhar nas aulas. Bom, as árvores. Abrigam os pássaros que espalham as sementes e comem os insetos. Elas dão sombra e diminuem a temperatura. Pois é, as árvores ajudam ainda a aumentar a umidade da cidade, pois, quando transpiram, liberam água para o ambiente. Além disso, elas tiram do ar a poeira e o excesso de carbono que o polui. As árvores embelezam nossas cidades e nos dão a sensação física e psicológica de bem-estar, que é quando percebemos a natureza e nos sentimos bem. Então, antes de falar das queimadas, falar das florestas, eu quis falar um pouco sobre as árvores, né? Esse ser vivo que está entre nós, e como ele embeleza a cidade, como ele traz uma harmonia para quem está precisando, no final de tarde, um passeio. Imagina um passeio sem árvores, né? Um bosque, um parque sem árvores. Não tem graça, não embeleza. O verde, né? A sensação do verde traz essa sensação para nós de nos sentirmos bem. Eu trouxe também para a sensibilização aqui um poema do nosso poeta Olavo Bilac, que é do século XIX, início do século XX, e ele fala de várias coisas, né, esse poeta, e a natureza, sempre tem algumas poesias desse poeta que falam sobre a natureza. E uma delas é As Velhas Árvores. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas. Em seus galhos abrigam-se cantigas e alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade. Envelhecemos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos,
dando sombra e consolo aos que padecem. O poeta aqui, além de falar que as árvores servem de refúgio, né, para quem está cansado, sentar embaixo da sua sombra, os animais, os insetos que se abrigam do sol, da chuva, do tempo, ele vem mostrar para a gente também que as árvores são um símbolo, um exemplo, de que a passagem do tempo a gente tem que tornar mais bonito, a gente tem que ter a nossa história. A gente tem que acabar um pouco com a cultura de que o velho, o antigo, não serve mais. E as árvores antigas vêm trazer isso para a gente. A gente tem que trazer a nossa beleza, a nossa história. Eu peguei aqui uma foto de uma árvore, um jequitibá rosa, que é a patriarca da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Ela tem a altura equivalente a de um prédio de 13 andares. Teve sua idade estimada em mais de 3.000 anos. Então, quando a gente fala árvores antigas, em algumas matérias a gente fala sexto ano, sétimo ano, fala de grandes árvores, né? Árvores centenárias. Tem as árvores milenares, né? E o Brasil possui isso, né? É um país continental. Então, esse é um dos exemplos de árvores que são milenares no nosso país. Então, essa grandeza de tamanho e de época, quantas histórias, quanto passado se passaram próximo a essa árvore. Se ela tivesse a inteligência de nos falar, ela talvez traria algumas das histórias que já passaram por perto dela, o que ela viu nesse Brasil, nesses 3.000 anos. Aqui eu vou trazer um pouco para vocês, falando ainda das árvores, presentes em alguns pontos, textos religiosos, né? Então, nosso país é um país muito forte do cristianismo. Eu só peguei um trecho, tem vários outros na Bíblia, né? No Monte das Oliveiras, quando Cristo vai ser entregue, né? Vai passar pelo julgamento. Na noite ele está entre as oliveiras, né? Então, essas árvores simbolizam, então, um momento também de descanso, de reflexão. Então, esse simbologia aí na nossa religião cristã. Na religião budista, Buda encontra sua iluminação embaixo de uma figueira. Segundo relatos, os budistas acreditam que essa figueira ela existe ainda. Ela acredita ou não, ela existe, segundo os budistas, né? É uma figueira antiga e que ainda sobrevive. Mas então, as árvores, como eu comecei as primeiras imagens, mostram que elas estão entre nós, elas têm a sua história, a sua importância, elas são símbolos de vida e elas, nas religiões, elas estão sempre, de um modo ou de outro, interferindo no ambiente religioso de uma situação, de um fato. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa região, se analisarmos o mapa do Brasil, a gente encontra o nosso estado de São Paulo, vamos perceber que nós temos uma área azul e branca, que é da formação pioneira, ou comunidade pioneira. É usado para denominar o tipo de cobertura vegetal formado por espécies colonizadoras de ambientes novos, áreas subtraídas naturalmente de outros ecossistemas. Além dessa formação pioneira, a gente também encontra, dentro do nosso estado, já a inclusão do início do cerrado, né? Ou a savana, como você encontrar alguns livros, né? Algumas pesquisas também utilizam o nosso cerrado como a savana brasileira. Então, pegando um pouquinho sobre essa formação nossa, que ela é assim, de transição, percebemos que você pegar os relatos moradores aqui, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a nossa região metropolitana de Campinas, de Piracicaba, que inclui então a nossa cidade de Indaiatuba, Montemor, e as outras, a nossa DE, era uma região mais úmida e mais ocorresse mais chuvas, e no inverno era mais fria, né? Temperaturas mais baixas, até ocorrência de neblina era comum na nossa região. E o fato que está se desaparecendo, está ficando para trás.
Bom, dentro desse aspecto, eu estou falando aqui da nossa região, a gente vai adentrando um pouco, mostrando aqui no mapa ainda, nós estamos aí divisa com o Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul já tem a predominância da savana, né, do cerrado. E junto ao Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, a gente tem ali o encontro dos estados, o Pantanal. Então, falando um pouco sobre o cerrado, principalmente no desenho, na área central, a gente encontra o cerrado denso, o cerradão, na área está um verde, que são as árvores mais altas do cerrado, que é aí a transição do estado de São Paulo, né, Paraná com Mato Grosso. E quando você vai adentrando dentro desse estado do Mato Grosso do Sul, você vai encontrando, então, as árvores vão diminuindo, vão ficando mais distantes e menores. Conforme vai entrando a questão, a gente vai chegando nessa região do Cerrado e do Pantanal. Então, essa figura eu coloquei para vocês observarem essa mudança, né? A altura e o espaçamento entre as árvores. Bom, e sabemos também, né, que dentro do cerrado tem essa fauna que é riquíssima, né, como o lobo-guará, que só existe nessa região, a onça pintada, a onça parda, são animais típicos dessa região. E o Pantanal, que tem essa característica mais uma área planície, né? Uma área plana com lagoas. Então, conforme vem a época da chuva, essas lagoas se formam, né? Algumas são fontes naturais, mas a maioria vem com a formação da época das chuvas, das cheias, e forma essa belíssima paisagem. Pegando então um gancho no que está acontecendo mais nesse 2019, né? E cresceu mais em 2020, são as queimadas na Amazônia e no Pantanal. É esse assunto que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, o relatório sobre as queimadas no Pantanal, eu coloquei um pouco alguns trechos aqui que eu achei mais importante. De acordo com o programa de queimadas do INPE, o Pantanal teve 2.856 focos de incêndio ao longo de outubro, o maior número já registrado para o mês. No total, este ano, o bioma também já teve o recorde de queimadas, com 21.115 ocorrências, o maior número da série histórica. Até então, a máxima registrada era 2005, quando houve 12.486 focos na região. Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, LASA, uma área de 4 milhões, né, queimada no Pantanal. Então, 28% desse bioma foi embora com as chamas. Bom, essa questão da queimada, ela é forte, né, a gente viu muito essa questão durante esse ano nas reportagens, nos veículos, na mídia. Mas as causas das queimadas, né? Então, a discussão, uns falam que são naturais, os próprios indígenas também têm essa proposta, quem faz a roça e tal. Realmente tem uma época da queimada que é natural, é cultural da região, né? Você queima o solo, né, para plantar outra coisa, e não se percebe a dimensão que isso pode se tomar. E tem a questão assim que está queimando mais porque está produzindo mais, está tendo mais fazendas. Então, as causas das queimadas. As queimadas e o desmatamento são práticas comumente interligadas, pois realiza-se o desmatamento de áreas para a formação de pastagens. E faz-se a queimada na tentativa de adubagem e preparo do solo para a formação dos pastos. Essas práticas geram resultados nocivos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal da terra. Então, não tem como desalinhar. Se você tem produção de soja, criação de gado, você quer preparar esse solo, ainda, principalmente na plantação de gramas, né, para o gado, se usa queimada. As queimadas para a formação de pastagem têm sido percebidas desde o avanço da fronteira agrícola para a região, em 1799. No início da década de 1980 até a década de 1990, 1% da área teria sido desmatada para a formação de pastagem da região. Então a gente percebe que as queimadas vão aumentando, a temperatura
não só nossa, mas do planeta, está mais quente. Então, mais quente, menos chuvas. E a prática da queimada, claro que vai acontecer, essa queimada vai se alastrar e vai provocar um descontrole poderia ter um certo controle, né, entre aspas, nos outros anos, há um descontrole em cima dessa cultura da queimada. Então, nesse mapa que eu estou colocando para vocês aqui, ó, o primeiro mapa acima é a área de distribuição original do Cerrado. Então, a gente percebe que o Cerrado, né, é uma área grande, né, engloba Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. E tem essas áreas de transição, como a gente tem no nosso estado também. A gente analisar o mapa de cima com o mapa abaixo, a gente percebe que o Cerrado praticamente está desaparecendo, né? Então, áreas de pastagem, cidades e tal, principalmente a pastagem, estão levando, e plantações estão levando o Cerrado embora. E, consequentemente, não é uma região de um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio muito delicado, né? Porque, na verdade, toda região tem um equilíbrio muito delicado. E lá tem épocas das cheias, épocas de seca. Então, se você vai cortando essas árvores, a tendência é diminuir a umidade e as chuvas. Então, o desmatamento vem crescendo, como vem mostrando nessa imagem. Agora, falando um pouquinho sobre a Amazônia, sobre as queimadas na Amazônia. Ao mesmo tempo, foram 17.326 focos de incêndio na Amazônia, o que representa uma queda em relação ao mês anterior, que teve 32.017 ocorrências, mas também uma quantidade suficiente para superar o total do ano passado, estou falando de 2019. Apenas entre janeiro e outubro foram 93.356 focos, antes 89.176 em 2019. E 68.345 em 2018. Então, a gente pegar a região amazônica, o Pará foi o estado com o maior número de focos entre janeiro e outubro, e seguindo pelo Mato Grosso, Amazonas e Acre. Então, a gente percebe, né, onde se tem mais produção agropecuária, por exemplo, o Pará vem crescendo essa ideia há décadas, né, a produção agropecuária, de soja e principalmente, a umidade cai e a tendência a ter o aumento das queimadas é bem maior. Esse mapa aqui eu peguei do Ministério do Meio Ambiente. Então eles têm lá o Terra Brasilis, que seria aí como se diz, um programa, né, onde você pode interagir. É como se fosse um mapa interativo. Eu acho bem interessante se vocês puderem utilizar também nas aulas. Acessando a internet, você vai vendo ali algumas questões de desmatamento, a inclusão de rios, tudo conforme vocês mexerem na sua lateral esquerda, tem ali essa inclusão. Então, a Amazônia também, essa região que está em amarelo, é região de desmatamento. Então, você perceber, é muito grande o foco de desmatamento da Amazônia, né? Muito grande mesmo. Eu peguei uma reportagem aqui da BBC dizendo o seguinte: o Brasil entrará em temporada de queimada sem plano para a Amazônia. Junho registrou aumento de quase 20% em relação ao ano passado, de acordo com o INPE. Vice-presidente Hamilton Mourão elabora plano, mas não tem prazo para apresentá-lo. Então, teve uma falha do governo, né? Esse governo não apresentou um plano para essas queimadas. Se as queimadas vêm aumentando, já devia ter um plano esperando um aumento, e já está pronto quando chegasse essa época das queimadas, e o governo, em julho, não tinha um plano ainda para as queimadas. Então, ele existe, a dificuldade existe, mas não teve esse plano para se preparar para isso, né? Então, o governo não se preparou, não se preocupou com isso. Bom, mas aí eu peguei algumas ações do governo, já que estavam ocorrendo as queimadas, né? Eu peguei algumas ações, foi a liberação de 10 milhões para combate às queimadas no Pantanal. Bom, esses 10 milhões já estavam ocorrendo as queimadas, agora tem que tentar apaziguar o que já poderia ser amenizado, pelo menos, né? Na compra de abafadores,
roçadeiras, mangueiras, operadores, tanques para armazenamento, tal. Os equipamentos para o combate a incêndios poderão ser comprados pelo Estado, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no recurso de 13 milhões, né? Então, um grande dinheiro gasto. Se você investisse em ações de combate ao desmatamento e de incêndio, de queimadas, será que a gente precisaria gastar tanto dinheiro, milhões, para apaziguar o que poderia ser evitado? Bom, eu trouxe aqui também um pouco sobre as palavras de Carlos Nobre. Ele foi ex-coordenador do INPE e membro do painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas, né? Então ele passou pelo INPE, o Carlos Nobre. Ele fala o seguinte: os dados, nós temos os dados, nós temos o sistema do INPE, né, de satélites, funciona muito bem. Mas ele diz que tem um buraco entre os dados, a verificação das queimadas, do desmatamento e a questão do crime ambiental. Como fiscalizar o crime? Então, o Brasil, a gente não investe, o governo não investe, né? Se investia pouco nos outros governos, agora está investindo menos ainda, né? Na questão de fiscalizar as queimadas e desmatamento. Porque é um processo. Se você desmata, com o passar do tempo, vem a agricultura, diminui a questão da umidade, diminui a questão das chuvas, e a tendência, quando vier a queimada, é bem maior de que se propague. Então, a fiscalização, segundo ele, é o que pega no Brasil, né? Então, você tem todos os dados, tem até o dinheiro, mas não se investe na fiscalização. Bom, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui, você pode perguntar, mas que imagem é essa, né? Um telhado. Só quis dizer, eu quero dizer assim, que nós, né, como os professores de humanas, muitas vezes a gente falamos dessa questão de queimadas, mas eu me pergunto, né? E as nossas casas, como elas são feitas, né? Como os nossos ranchos, onde a gente vai visitar, ou um sítio que você está fazendo, uma casa, de onde vem a madeira? Vai na serralheria e tal, madeireira, pegamos lá os instrumentos e tal, mas de onde vem essa madeira? Provavelmente vem do Mato Grosso, Pará, da Amazônia, do Cerrado, principalmente. Então, a nossa mudança, eu sempre acredito assim, que tem que ter uma mudança interna e depois uma mudança local. Se a gente não mudar o nosso pensamento, o nosso dia a dia, não tem como mudar o global, o macro, né? A gente tem que ter essa mudança micro do nosso dia a dia. Por isso comecei falando das árvores, das queimadas, e eu volto aqui no nosso dia a dia, né? Tantas nossas casas são feitas com madeira. E de onde veio essa madeira? A gente se preocupou em saber de onde veio essa madeira? Porque se não se preocupamos, né, a gente está favorecendo o desmatamento. Além disso, as nossas ações, construções, como eu falei, descarte de lixo, o consumo, como essas ações, o que a gente está fazendo com isso? Como nós, professores, como nós, formadores de opiniões, autores de obras, muitas vezes, entre nossa rede, estamos fazendo questão, nossas ações com o consumo, o descarte desse consumo. O que a gente está fazendo? Quais são as ações? Quais são o nosso papel hoje? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, eu quero que vocês interajam um pouco no chat sobre a questão, um minutinho, pensando assim, quais ações nós, como professores de ciências humanas, podemos desenvolver para mudar esse pensamento de desmatar florestas na nossa sociedade? Como a gente pode mudar essa questão do desmatamento? Então, eu gostaria que vocês focassem um pouco no chat. Que ações ou vocês já desenvolvem? Quais ações que a escola pode fazer? Que a escola já faz? Vocês podem ir citando aí no chat e a gente vai participando aí, vai comentando e interagindo, tá bom? Bom, eu quero colocar para vocês também que tem agora um projeto da SEDUC, que envolve todas as diretorias de ensino, e é uma proposta do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Esses objetivos, vou colocar alguns para vocês aqui.
que é a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água limpa, saneamento, trabalho decente, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições, parcerias e meios de implementação, que estão dentro das metas de 2030. Bom, quem leva a cabo isso aqui é a ONU, e os países, né, que fazem parte da ONU tentam fazer, então, algumas ações para começar a desenvolver essa proposta de desenvolvimento sustentável. Então, tem na nossa DE, na SEDUC, né, na nossa secretaria, até dia 16, a implementação de um projeto para os alunos, né, para os alunos de vocês, desenvolver um desenho pensando nesses temas, que está dentro da proposta de um mundo melhor, tá? Então, tem um comunicado 471 lá no site, vocês podem depois procurar o coordenador de vocês, que tem toda a proposta de como desenvolver temas, propostas, anexos, como desenvolver esse desenho, e eu acho muito rico porque os alunos, né, os nossos alunos possuem, diversos alunos possuem esse dom, esse carisma pelo desenho, e o desenho é uma forma de se expressar, de se comunicar. Então eu peço para vocês aí, venham com carinho essa proposta, e pode estar ajudando vocês também na busca ativa, na questão de notas, né, quem está precisando aí para fechar o bimestre, é mais uma ação que pode estar desenvolvendo um aluno aí. Talvez até que seja um bom aluno, que gosta de desenho, mas ele está meio longe da escola, né? Ou até de 16 agora, de novembro, esse fundo está me enviando, é só olhar, conversar com o seu coordenador que ele passa para vocês, tá? Falando um pouquinho da história, um pouco de políticas ambientais. A gente tem, em 1934, o governo Vargas, a adoção do Código das Águas, o Código da Mineração e o Código Florestal. Então a gente tem, num governo considerado militar, né, de 34, uma preocupação mais com a questão nacional, né, o que é nosso e como a gente pode proteger esse patrimônio histórico, artístico, nacional, com a legislação, com o Código Florestal e a adoção do Código das Águas. Então, vem assim, uma questão de proteção e do que pode ser consumido, pensando na questão nacional, né? É um governo militar, mas se preocupou. Depois a gente tem continuidade de um governo militar em 73, na ditadura militar, que a gente mais diz em história, né? O controle da poluição industrial. Vem então se pensando, vai ser criado aí o SEMA, depois o IBAMA. Então vem se pensando, depois das conferências das Nações Unidas, esse governo, né, também militar, vai trazer essa ideia de preocupação com o meio ambiente. Eu não estou apoiando o governo militar, tá, pessoal? Dizendo assim, talvez hoje a gente está muito dividido em esquerda e direita, e talvez quem é de direita hoje percebe que esses governos antigos, que eram realmente militares, e alguns, acho que o governo atual deve ser mais militar do que mais uma extrema-direita, e não percebe que algumas coisas, esse governo está indo, voltando atrás, até governos que foram militares realmente, né? Então, um retrocesso. Ao meu ver, é um retrocesso. Esse governo está pensando e fazendo. Em 88, a nossa Constituição cria então a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Desculpa, eu falei que antes foi o IBAMA, né? O IBAMA também, em 89, nessa arrancada democrática no Brasil, com o fim da ditadura militar, é criado o IBAMA, né? Eu coloquei um pouquinho aqui dos outros textos, que no início da década de 90, a gente vai viver, então, uma crise econômica, né? As crises econômicas não fogem do Brasil, elas estão sempre ao nosso dia a dia. Inflação, o plano real, né? Tentando se implantar, estabilidade, a inflação era altíssima,
Então, pensando na questão das crises, como a gente está vivendo hoje, o que acontece? O meio ambiente, ele vai ficando para trás, né? Então, a gente começa a pensar mais em desenvolver, em criar emprego, sim, importante. Mas o desenvolver ainda nosso, parece que você tem que desmatar, você tem que partir para o Cerrado, para a Amazônia, desmatar tudo, tudo virar cidades, estradas, e deixar de lado as árvores, como eu venho tentando sensibilizar no início, né? O meio ambiente, o que é o ecossistema, aquilo que a gente aprendeu muito, né? Na nossa época, dos 80, 90, parece que está ficando para trás, né? Então vamos desenvolver a todo custo, né? Essa mentalidade capitalista, cabe a nós, professores, tentar fazer essa mudança, uma nova proposta, um novo desenvolver, né? Desenvolver sustentável. Então coloquei, para finalizar, qualquer semelhança é mera coincidência, porque o que aconteceu nos anos 90, crises, políticas públicas não pensando mais no meio ambiente, sim pensando na geração de riqueza, quem sofre o meio ambiente e quem sofre é a falta de chuva e, consequentemente, isso vai gerar desemprego e vai levar os preços e vem a inflação, né? Então, quem sabe um dia nós teremos alguém no comando que seja um verdadeiro administrador, né? É o que eu acredito que precisa para os nossos políticos, serem administradores, não só ficar na briga política entre esquerda e direita. E eu quero dizer para vocês também, tem um projeto, foi premiado o ano passado em outros países, de 2 brasileiros, tá? Eles criaram um recurso que chama um nucleário. O nucleário é onde você planta uma árvore dentro de um sistema usando um produto reciclável, e dentro desse nucleário se armazena água por 3 anos. Então, que é a fase que as plantas precisam para crescer. Então, eles pensaram, esses 2 pesquisadores brasileiros, reconhecidos internacionalmente, mas pouco conhecidos no Brasil, na questão de reflorestamento. Por quê? Os 3 anos principais é que a planta precisa crescer e precisa de água. E, infelizmente, os brasileiros, né, as nossas faculdades, você vê aí nas nossas feiras de ciências, quantas ideias surgem dos nossos alunos e professores, e não é reconhecido, né? Por isso que eu falo que a gente precisa de presidentes, líderes, governantes, municipais, estaduais, que pensem, que observem, que incentivem a educação e vejam esses projetos, né? Quantas ideias, quantas patentes poderiam surgir para a nossa nação crescer. Então, deixo essa reflexão para vocês. Eu agradeço, então, a paciência de vocês aí, esse dia de formação. Espero ter fornecido um pouco de mais aprofundamento de algum assunto com vocês e que seja válido aí para as aulas de vocês, tá? Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra agora para a Sucelane. Sucelane, muito obrigado. Passo a palavra para você. Legal, Carlos, muito obrigada. Interessante essa ideia do nucleário, né? Muito bom. Informações muito relevantes o professor Carlos passou para a gente, né? Vamos participar aí do projeto, né? Para um mundo melhor, o projeto de desenho, incentivar nossos alunos a participar, né? Então, na medida do possível aí, dar um gás aí nessa questão do incentivo, né? Da busca ativa. Você pode mudar o slide, por favor, Carlos? Sim. Obrigada. Bom, então, a nossa pauta de hoje, nós vamos discutir um pouquinho o papel dos usos do cinema nas escolas, refletir sobre a relação entre cinema e educação a partir dos olhares da filosofia e da sociologia, explorar alguns roteiros, né, estudos a partir do uso do cinema, conhecer ferramentas de edição de vídeo, investigar novos caminhos para o uso do cinema na escola, né? Uma produção de filmes, como a gente pode utilizar essa questão do cinema na sala de aula. Pode passar, Carlos, por favor. Cinema e educação, né? Quem foi meu aluno sabe que eu gosto muito de trabalhar com filmes, né? Em sala de aula, às vezes a gente trabalha trechos, né? Então, o cinema e a educação estão intimamente ligados. Pode passar, Carlos, por favor.
Carlos. Deu uma travadinha aqui para mim. Se puder passar o slide, por favor. Obrigada, passou. Vocês usam filmes em suas aulas? Aí tem eu trouxe a imagenzinha do Charlie Chaplin, né? Pode passar o slide, Carlos, por favor. Por que usar filme na sala de aula? De que forma usar os filmes e quais são os maiores desafios quando a gente quer trabalhar filmes e a questão cinematográfica durante as nossas aulas? Por favor, pode passar também no slide. Então, um pouquinho sobre cinema. Se puder passar, Carlos. Eu trouxe aí, novamente, essa figura do Charlie Chaplin, né? Tem até um livro de sociologia que foi muito utilizado, fala bastante dos tempos modernos, né? Então, é um bom exemplo de filme a ser utilizado em sala de aula, suscita muitos debates, possibilidade de trazer conceitos imprescindíveis, tanto nas aulas de sociologia, quanto nas aulas de filosofia. O Carlos falou lá em cima sobre consumo, né? Então, tem lá a questão do consumo, do consumismo, que a gente pode trabalhar, falar do taylorismo, das etapas de produção, trazendo os filmes de Charlie Chaplin, né? Esse filme em tempos modernos, que é bem interessante, ele é um filme mudo, né? É um filme só de imagens, mas é um filme que a gente pode trazer conceitos imprescindíveis para a sociologia e para a filosofia também. Pode passar, Carlos, por favor. Um filme pode ser analisado filosoficamente, né? O desenvolvimento de diversas teorias de cinema, né? Adorno, Kant, eu trouxe alguns filósofos aí, Júlio Cabreira, e entre outros, eles transitam entre a filosofia da arte e a investigação dos alicerces do realismo, né? Entre a crítica cultural mais aguda e o balanço da tradição da filosofia ocidental. Deve ser entendido em prol de um pensamento do cinema que tenha feição filosófica, pensando radicalmente o seu objeto, com o olhar voltado para a abrangência e a universalidade de suas concepções, segundo Oliveira, 2008. Pode passar, Carlos, por favor. As contribuições e olhares da sociologia. A sociologia, como ciência, ocupada em compreender as múltiplas faces desse objeto sociocultural que é o cinema, contribui no sentido de aguçar os olhares para os vários fatores desenvolvidos em todo o processo da produção fílmica, segundo Santana, 2008 aí. Pode passar também. Nós vamos ver mais para frente, né? Continuando aqui, as contribuições e os olhares da sociologia. É no conjunto dos vários olhares interdisciplinares sobre a mesma imagem que se despertam novas concepções e, consequentemente, se revelam novos significados. Então, qualquer filme é passível de múltiplas análises, dependendo do observador e da análise que esse observador faz. E para cada plateia, sempre envolve uma nova alternativa de leitura. Então, dependendo do meu olhar, eu tenho uma análise sobre o filme. Pode passar, Carlos. Continuando as contribuições e os olhares da sociologia, a sociologia realiza seu compromisso ético com a sociedade e a crítica quando articula maneiras claras de manuseio dos contextos e interesses implicados na elaboração da obra artística, partindo da premissa de que o cidadão é aquele que participa efetivamente da vida e da construção consciente da sua sociedade. Por isso, com direito a receber dela retornos que ajudem em sua emancipação como ser social, verifica-se como a esfera cultural e simbólica, esses fatores são essenciais. Então, a gente pode verificar e suscitar, inclusive, a construção desse cidadão consciente, a participação política e análise sociológica. Pode passar, Carlos, por favor. Cinema na sala de aula, e algumas reflexões nós vamos fazer agora. Pode passar. O cinema é a educação. O interesse por um cinema que se relacione com a educação não surgiu de hoje, mas como ele vem sendo utilizado? Como que a gente faz isso na sala de aula? Cinema e educação. Há muitos modos de relacionar o cinema e a educação.
desde abordagens mais conservadoras, que consideram o cinema como uma ferramenta didática, a ser utilizada para o ensino em sala de aula, até abordagens mais ampliadas, que compreendem o cinema como produtor de sentidos. Esse trechinho eu retirei, né, do livro, né, do Rogério Almeida, Fundamentos e Perspectivas. Pode passar, Carlos, por favor. Então, continuando, os filmes, quando reduzidos a produtos pedagógicos, deslocam-se da condição de arte cinematográfica com vistas à articulação com o currículo e com o conteúdo discutido, com as habilidades desejadas e com os conceitos discutidos. Aí a gente tem que observar a adequação à faixa etária e a etapa específica na classe e na relação ensino-aprendizagem, né? Segundo o Napolitano, aí na página 16, de 2003. Pode passar, por favor. Assim, instrumentalizado, o filme deixa de operar esteticamente, deixa de ser obra de pensamento, de criação, e perde sua condição de resistência, de desnaturalização. Aí é um conceito importantíssimo para a sociologia, né? Os professores de sociologia podem utilizar, inclusive, o cinema para pensar o conceito de desnaturalização do olhar no primeiro ano do ensino médio é um conceito essencial para a compreensão da sociologia. Desveste-se de seu imaginário e de sua condição de obra de arte para servir a propósitos didáticos pedagógicos, que o transformam em referente de um significado que está em outro lugar que não no próprio filme. Em arte, em sociologia, em filosofia, o cinema não é apenas um recurso, mas também é um objeto de estudo e investigação. Na sala de aula, o cinema é um recurso metodológico, um recurso didático, apoio, mas também é uma arte, uma forma de linguagem. Nós podemos introduzir essa questão do cinema nos nossos alunos, né? Muitos deles já gostam do cinema, já gostam de filmes, né? Mas essa questão é muito importante, abrir esse leque de possibilidades para os nossos alunos e uma outra forma de linguagem aí. Cinema é linguagem, cinema é arte, conteúdo, modo de pensar, experiência filosófica. Gilles Deleuze, né, Edgar Morin, Alain Badiou, Júlio Cabreira, né, entre outros, que reconhecem o cinema como um dispositivo pensante, portanto, uma arte que pensa, faz pensar e dá o que pensar, além do prazer da gente assistir um filme, né? A gente tem que sempre lembrar que a questão do prazer, do significado, é muito importante para o aprendizado, né? O nosso aluno, a nossa aluna, eles conseguem aprender o conhecimento mais facilmente quando isso tem um significado para ele, trazendo para a realidade dele, né? A questão do cinema, narrativa cinematográfica, auxilia nesse aprendizado. Então, em poucas palavras, o cinema realiza no século XX o que a literatura realizou no século XIX, isto é, fornece narrativas simbólicas que orientam a experiência humana no mundo de modo equivalente ao que faziam os mitos nas sociedades antigas. São formas de narrativas. Pode passar, Carlos, por favor. Na sociologia, no intuito de situar o observador contextualmente no universo onde se relacionam criador, obra, receptor, estrutura social e jogo de interesses entre os envolvidos no campo, a sociologia arma um panorama capaz de identificar seus atores sociais numa dinâmica onde suas atuações definem, ao mesmo tempo, os rumos de projetos futuros, aqueles em andamento, e os efeitos multidimensionais que provoca sobre a sociedade. Essa referência também vai para Santana, 2008. Então, nesse sentido, Xavier reconhece que o cinema que educa é o cinema que faz pensar. Não só o cinema, mas as variadas experiências e questões que coloca em foco,
Ou seja, a questão não é passar conteúdos, mas provocar uma reflexão. Então, a gente não está lá matando tempo passando filme, fazendo o aluno pensar, provocando uma reflexão, promovendo um debate, suscitando ideias, né? Tudo isso o filme ajuda a despertar de uma forma praticamente lúdica e prazerosa. Então, na sala de aula ou além dela, né? Podemos pensar, inclusive, nesse momento de pandemia. Eu posso indicar um filme para o meu aluno assistir na casa dele, se for possível. Pode passar, por favor. Então, a gente precisa pensar 3 questões, né? Usar o filme como texto ou pretexto gerador de debates articulados ao tema previamente selecionados pelo professor, pela professora. Usar o filme como um documento em si, possibilitando a discussão sobre a linguagem cinematográfica, o cinema como produção industrial. Esse trabalho requer que o professor conheça algumas regras básicas dessa arte, como roteirização, iluminação, fotografia, direção, marketing, entre outras questões cinematográficas. Posso usar o filme também como um documento histórico, analisando, como, por exemplo, a produção cultural e estética de uma época, né? Aqueles filmes de época, que veicula valores, conceitos, atitudes, representações da sociedade, da política e da ciência. É muito legal usar o filme para também fazer esse tipo de questionamento, de reflexão. Nesse sentido, vale perguntar, né? Se perguntar, o que eu pretendo com esse filme? Então, em que essa atividade se relaciona com a minha disciplina e a minha área curricular? Eu vou usar ele na sociologia ou na filosofia? Em que momento? Agora no 4º bimestre, né? No 3º bimestre? No 1º bimestre do ano seguinte, né? No 1º ano do ensino médio, 2º, 3º? Quais os limites e as possibilidades desse filme para os meus alunos? Que conhecimentos prévios e bagagem cultural mínima ele exige dos alunos para se desenvolverem nessa atividade? Então, eu tenho que saber que repertório meu aluno tem, né? Eu tenho que fazer essa sondagem inicial para eu poder passar um filme que esteja de acordo também, né? A bagagem cultural do meu aluno. Ou eu vou trazer todo esse cenário para ele. Então, é importante considerar a adequação do filme à faixa etária dos alunos. Mesmo que o professor recorte uma cena, existe a possibilidade dos alunos, fora do ambiente escolar, assistirem o filme na íntegra. Isso pode causar alguns embaraços, né, que foge o controle do professor, né, o aluno pode, então eu tenho que bem observar a faixa etária do filme, eu tenho que observar se não tem cenas de violência, cenas de sexo, cenas explícitas de drogas, então eu tenho que estar bem atento que filme eu vou querer trazer para esse aluno para realmente isso ser um instrumento de aprendizagem. Fundamentos da dimensão educativa do cinema. Então, tem alguns fundamentos aí. O primeiro é o fundamento cognitivo. Um filme é elaborado pelo cineasta a partir de um argumento e de seu estilo, mas a história do filme só se constrói por meio da atividade cognitiva do espectador. A segunda dimensão educativa do cinema é o fundamento filosófico. Assim como a matéria do filósofo é o conceito, a do cineasta é a imagem. Os grandes autores de cinema nos pareceram confortáveis, não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Eles pensam com imagens movimento e com imagens tempo, em vez de conceitos, segundo Deleuze. E mais uma terceira dimensão é a dimensão do fundamento estético. Significa a capacidade de sentir o mundo, de compreendê-lo através dos sentidos. É o exercício das sensações, que é riquíssimo, né? Historicamente, passou a predominar nas definições filosóficas do termo, principalmente a partir do iluminismo, certa tendência a reduzir a estética ao estudo da arte e o belo, negligenciando seu potencial vitalista. A arte, então, se viu limitada a uma forma de expressão sensível, sem compromisso com a verdade. Portanto, sem relação com a episteme, privilégio da ciência e do pensamento. E uma quarta dimensão aí, que é o fundamento mítico. Gilbert Durand
afirmou que o cinema era a mitologia do século XX, isto é, cumpria o papel de difundir as narrativas fundamentais na aventura humana, em sonhos, angústias, conflitos, né? Então, que os nossos antepassados utilizavam, inclusive, como religião, pensamento mitológico, né? O século XX traz o cinema, né? Continuamos com esse fundamento, essa dimensão aí. E o fundamento antropológico, né? Importantíssimo para a sociologia. Quando assistimos a um filme, a ilusão de realidade é inseparável da consciência de que ele é realmente uma ilusão. Sem, no entanto, que essa consciência mate o sentimento de realidade. O cinema não é evasivo, dispersivo ou ilusório, pois o espectador sabe que a condição do cinema é semelhante à de um jogo. Então, o faz de conta é o motor que propicia a experiência sensorial, intelectual, psicológica e estética. Por isso, essa dimensão antropológica do cinema não pode ser ignorada em seus fundamentos educativos. O cinema dissemina imaginários, segundo Edgar Morin. E um último fundamento, o poético. O cinema é uma máquina de linguagem que fabrica estados poéticos. A proximidade com o estado estético é incontornável, mas há diferenças. Enquanto o estético afeta a sensibilidade como um todo, podemos nos concentrar nas cores, né, de Zhang Jiumon ou de Pedro Almodóvar. O poético concentra-se pontualmente em dois eixos: na emoção do espectador e na criação do cineasta. Gente, super recomendo os filmes do Pedro Almodóvar, tá? Muito legais, eu amo, acho que é super importante, só que o professor, o educador, tem que assistir e selecionar cenas dos filmes e quais filmes ele acha relevante de acordo com o conteúdo do bimestre, tá? Aí a questão, né? Filmes completos ou recortes? Nem sempre é possível, principalmente nas aulas de sociologia e filosofia, exibirmos os filmes na íntegra. Nesse contexto, exibir trechos de filme se apresenta como uma possibilidade de inserção do cinema nas aulas. Os trechos de filmes permitem que o professor, a professora, abordar tanto a linguagem cinematográfica quanto se valer dos temas por ele tratados, porque ambos propiciam a reflexão sobre a produção cultural. Então, é importante a gente selecionar o tema, né? O que está acontecendo naquele momento daquele filme, aquela produção cultural, a política, os costumes, os valores daquela época. E trago recortes de filmes. O uso de trechos e recortes é um recurso metodológico, didático. Eu posso trabalhar a sinopse anteriormente, né, para introduzir meu aluno naquele filme, naquele universo, né, aliar com outros textos, resenhas ou outros vídeos, documentários, né. O trecho é mais objetivo. Eu discuto sobre o que trata o filme e contextualizo. Então, não exclui nessa alternativa, né, de trazer trechos, não exclui a necessidade do professor conhecer todo o filme para ele saber o que vai passar, né? Então, localizar o aluno no trecho que ele vai assistir, encantar antes de usar o trecho, trazer algumas curiosidades, a ficha técnica do filme, os atores, as atrizes envolvidas no filme, contextualizar o trecho que eu vou passar. Ao contrário, será subutilizado, né? Então, porque se eu não contextualizar meu aluno e passar aquele trecho e o que eles entenderam desse trecho, vai ficar um pouco confuso, né? Então, eu tenho que ter meu objetivo planejado, todo um script da minha aula para poder trazer esse uso de trechos e recortes. O filme completo ou recortes, né? A intenção ajuda nessa escolha. Se o trabalho é analisar o filme em si como obra cultural, convém assisti-lo integralmente. O inconveniente dessa opção é necessitar de um tempo maior de aula, um horário extra para projeção. Pode-se pedir aos alunos para assistirem previamente o filme e depois, em classe, o professor seleciona algumas cenas para trabalhar com a turma. Então, se o filme servirá para elucidar, aprofundar, complementar ou introduzir o conteúdo curricular, é recomendável selecionar uma ou mais cenas curtas,
Nesse caso, para que a turma entenda o enredo, basta fazer oralmente um breve relato ou resumo do filme, relembrar, né? Porque se eu já pedi para o meu aluno assistir em casa, então eu só vou fazer uma contextualização geral para ele relembrar o filme. Produzindo os vídeos na escola. O cinema não se encerra na sala de aula, e toda a escola pode estar envolvida nesse processo. Além disso, podemos dar um passo à frente a mobilizar os nossos alunos para que produzam seus próprios filmes. Você já teve alguma experiência a esse respeito? Comente aí no chat, que nós vamos interagindo com você. Produzindo os vídeos na escola. O uso da linguagem cinematográfica, confluindo na produção autoral na escola, abre caminho para as demais propostas colaborativas de construções do conhecimento, proposições em conjunto entre professores e estudantes. Eu posso também trazer um filme e combinar com o meu colega de ciências humanas, por exemplo, e fazer trazer uma abordagem interdisciplinar, né? Pode ser utilizado dessa forma. Produzindo vídeos na escola. A elaboração de filmes autorais no ambiente escolar potencializa demonstrar o cotidiano dos estudantes, sua compreensão do mundo e, consequentemente, como os conceitos científicos aprendidos no ambiente escolar colaboram com o seu desenvolvimento. Então, eu vou estar incentivando o meu aluno a ser protagonista do seu próprio filme. A linguagem cinematográfica traz planos, montagem, roteiro, decupagem, né, que é o levantamento de todas as necessidades de um filme, produção, filmagem, edição, estreia. O aluno tem que estar inteirado de todas essas linguagens cinematográficas. Isso vai enriquecer o repertório do meu aluno, da minha aluna. Aí eu trago um exemplo de atividade chamada Minuto Lumière. Como que a gente pode fazer, né? Considerando que o marco inicial da história do cinema, a invenção do cinematógrafo, um aparelho que permite registrar uma série de instantâneos fixos, fotogramas, que, quando projetados, criam uma ilusão de movimento. As imagens eram filmadas em rolos de película com cerca de 17 metros, atingindo aproximadamente 50 segundos de duração. O motivo do exercício ser chamado de Minuto Lumière é uma referência a essas imagens e suas características principais. Mostram situações do cotidiano. Não há diálogo entre os evidentes. A câmera permanece em um único plano e não se vale da montagem de cenas consequentes. A proposta consiste em realizar um plano de aproximadamente 1 minuto, retomando a maneira como eram feitos esses primeiros filmes. A estrutura é bastante simples, já que antecipa os desafios da linguagem cinematográfica e das relações estabelecidas com o meio, com os objetos e a intencionalidade perante a sua utilização. E aí, se eu já passei aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, eles já vão ter uma ideia, né, trechos do filme, né, no primeiro ano, no segundo ano, para usar a questão do consumo e consumismo, da esteira de montagem, né, do montar automático, né, tempo versus produção, taylorismo. Então, o Minuto Lumière. Trata-se de estimular uma percepção e uma criação com os recursos do cinema, envolvendo os seguintes gestos fundamentais: a escolha do tema que se quer filmar, pessoas, sons, gestos, cores, luzes, o posicionamento desses objetos ou seres em relação ao espaço, onde colocar a câmera para captar esses elementos de forma mais significativa, o que incluir ou deixar fora do quadro, o momento ideal para acionar o botão de gravação, escolher com precisão o início da filmagem. A câmera deve estar fixa no tripé ou adaptada a um suporte do celular mesmo, né? Definição de enquadramento, né? Plano geral, plano conjunto, plano médio, modo preto e branco, sépia, enfim, todas essas questões aí. O importante é considerar que a concentração durante a filmagem, evitando falar atrás da câmera, sem movimentá-la, não utilizar o zoom,
pode ser realizado um exercício na própria escola, escolhendo um ponto de vista, né, interessante, também um exercício fora da escola, em casa, né, nesse momento aí de pandemia, dependendo da possibilidade de cada um, havendo, assim, mais opções de temas e motivos para serem filmados. As produções do Minutos Lumière realizados podem ser exibindo, abrindo um debate para que se coloque questões relativas a costumes de época, como urbanização, tratos pessoais, por exemplo. Eu trouxe algumas referências, né, de cinema e educação, né, que eu já citei lá em cima, do Rogério de Almeida, Fundamentos e Perspectivas, né, Vídeo Escola, Arte, Mídia, confluindo na produção audiovisual, né, o Antônio Sidney Ribeiro dos Santos, né, algumas outras aí de sociologia e cinema, as páginas que foram utilizadas para a criação desses slides. Gostaria também de agradecer a PCNP Fernanda, né, da qual também utilizei alguns slides aqui para construir esse ATPC. Agradecer a todos vocês, dizer que nós estaremos no chat ainda alguns minutos aí, sem problema, vamos ficar aí interagindo com vocês, respondendo a questões, né, e debatendo o que vocês acharem conveniente aí para nossa... É uma troca nesse momento, né? Gostaria de agradecer ao meu colega PCNP Carlos, né, que ajudou e possibilitou aí na construção desse ATPC, e a todos vocês, professores, professoras, coordenadores que estão nos assistindo, que seja esse momento proveitoso e que tenha trazido novos olhares, né? A gente não quer acomodar nada, na verdade, a ideia é desacomodar. O povo das ciências humanas gosta de trazer reflexões e desacomodar. Então, quanto mais desacomodados, melhor, né? Obrigada, Carlos, obrigada a todos. Agradeço, obrigado, Selene. Muito bom o tema cinema, né? Abre horizontes aí para a gente, a verificação de filmes, produção com os alunos. Gostei muito também, muito rico. Bom dia a todos, professores, que podemos ter contemplado vocês aí com um pouco de formação. Obrigado. Obrigado, Selene. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Que tenhamos um bom dia produtivo de trabalho.